Olá! Olha, se tem um assunto que às vezes dá um nó na cabeça do pessoal do DP e da contabilidade nas prefeituras, é como lançar a folha de pagamento de um conselheiro tutelar no e-social. Parece um verdadeiro quebra-cabeça, não é mesmo? Mas a boa notícia é que existe uma peça-chave, uma solução certinha que resolve tudo. Vamos desvendar esse mistério juntos. E aqui começa o grande desafio. Onde é que o conselheiro tutelar se encaixa? Ele não é exatamente um empregado seletista, nem um servidor público estatutário, e também não é um autônomo comum. Essa confusão na hora de classificar no e-social é um prato cheio para erros de cálculo e até problemas com fiscalização. Então vamos resolver isso de uma vez por todas. Para organizar as ideias, nosso caminho vai ser esse aqui. Primeiro, vamos entender a natureza desse vínculo, que é bem particular. Depois, vamos direto ao ponto. Qual a categoria correta no e-social? Em seguida, detalhamos os direitos e os eventos a serem enviados, passamos pelos impostos e, no final, a gente desenha o cenário perfeito para uma gestão sem dor de cabeça. Antes de apertar qualquer botão no sistema, é fundamental entender a base legal do conselheiro. Pode acreditar, é aqui, na base, na falta desse entendimento, que a maioria dos erros começa. Bom, então qual é a classificação oficial dessa figura? Perante a Previdência Social, a lei é clara. Ele é um contribuinte individual. Essa é a primeira peça-chave do nosso quebra-cabeça. Isso quer dizer que ele não é um empregado com carteira assinada. Mas, atenção, a contribuição dele para o INSS é obrigatória. Então, o pulo do gato está aqui. O vínculo do conselheiro com o município vem de uma eleição, de um mandato popular. Isso diferencia completamente de um empregado CLT ou de um servidor que passou em concurso público. Só que, e aqui vem a complexidade, uma lei lá de 2012 garantiu a eles alguns direitos que são muito típicos de trabalhadores formais. É essa mistura que confunde. Agora que a gente já entendeu essa base legal meio híbrida, vamos para a solução prática dentro do e-social? Chega de improviso, chega de usar categoria genérica. Existe um caminho certo. Anota aí e não esquece mais. 771. Esse é o número da categoria específica criada justamente para o conselheiro tutelar dentro do e-social. Usar qualquer outra coisa é basicamente uma gambiarra que, mais cedo ou mais tarde, pode trazer problemas. Mas por que essa insistência no número 771? É que por muito tempo, lá no comecinho do e-social, muita gente usava a categoria 410, que era um quebra-galho para autônomos. O problema é que a categoria 771 foi desenhada para conversar com o sistema. Ela avisa, olha o social, esse aqui é um contribuinte individual, mas ele tem direito a férias e 13º. Isso evita que o sistema rejeite a folha por inconsistência. E não é só a categoria que muda, tá? O procedimento de registro também é diferente. Como não existe um vínculo de emprego formal, o cadastro não pode ser feito pelo evento S2200, que é de admissão. O caminho correto é usar o evento S3300, que é específico para trabalhadores sem vínculo empregatício ou estatutário. Beleza, a gente já sabe quem eles são e como classificar. Vamos agora mergulhar na parte prática. Quais são exatamente os direitos que a prefeitura precisa pagar e como informar isso direitinho no sistema? A lei garante a eles direitos bem importantes. 13º salário, férias remuneradas com acréscimo de 1/3 e as licenças maternidade e paternidade. Agora, um ponto de muita atenção. FGTS. Como o vínculo não é de emprego, a regra geral é que não tem recolhimento de FGTS. A única raríssima exceção seria se existisse uma lei municipal específica garantindo isso. No dia a dia, o fluxo mensal no e-social é bem direto. Primeiro, faz o cadastro inicial no S20300 usando a categoria 7071 e o CBO correto para a função, que é o 515305. Depois, todo mês, é só informar a remuneração no evento S1200. E, por fim, confirmar o pagamento no S1210. Simples assim. E agora vamos para aquela parte que faz os olhos do pessoal da contabilidade do DP brilharem. Os números. Como é que a gente calcula os impostos e encargos corretamente? Para o desconto do INSS que sai do pagamento do conselheiro, não tem segredo. A regra é exatamente a mesma aplicada para os funcionários CLT e para os servidores públicos. Usa-se a famosa tabela progressiva do INSS com suas diferentes faixas e alíquotas. Ou seja, o cálculo funciona por camadas. Uma parte do salário contribui com 7,5%, a parte seguinte com 9% e assim por diante, de forma progressiva, até chegar ao teto da Previdência. É o mesmo cálculo de uma folha de pagamento comum. Certo. E a parte que cabe à prefeitura, a contribuição patronal. Aqui é ainda mais direto.
É uma alíquota fixa de 20% sobre o valor total da remuneração paga ao conselheiro. E quando a gente fala em remuneração total, entra tudo: o subsídio mensal, o 13º, o terço de férias, tudo. E agora vem a grande sacada de usar a categoria 771, um benefício que muita gente não percebe. Como o conselheiro é classificado como contribuinte individual, a remuneração dele não entra na base de cálculo para as alíquotas do RAT e do FAP, que são os encargos de acidente de trabalho. Na prática, isso significa uma economia real e legal para os cofres do município. Ufa! Passamos por todos os detalhes. Agora, para fechar com chave de ouro, vamos montar o quadro completo, o cenário ideal para que não reste mais nenhuma dúvida sobre o assunto. Este quadro aqui é o resumo da ópera. É para deixar salvo, imprimir, colocar na parede. Categoria 771, evento de cadastro S20300, o INSS do segurado é pela tabela progressiva, o patronal é 20%, a isenção super importante do RAT e FAP e a confirmação dos direitos como 13º e férias, mas sem FGTS. É o guia definitivo. Portanto, a dica de ouro é esta. Adotar o procedimento correto não é só uma questão de seguir a lei, de estar em compliance. É uma gestão inteligente. Garante os direitos de quem trabalha na ponta, assegura a arrecadação correta para a Previdência e, de quebra, ainda otimiza os gastos públicos. Todo mundo sai ganhando. Fica então a reflexão final. A informação para fazer o certo está aqui, clara e organizada. A questão agora é aplicar esse conhecimento para transformar o que era um desafio complexo numa rotina simples e eficiente. A oportunidade de garantir direitos, cumprir a lei e ainda economizar dinheiro público começa com um simples ajuste no sistema.